Oi, olá pessoal, tudo bem? Souza, estamos iniciando aqui a nossa live. O assunto hoje, luthieria, cuidados e manutenções do seu instrumento musical. Ainda temos algumas pessoas ainda entrando, o pessoal chegando. Daqui a pouco o pessoal está chegando aí. Mas vamos lá, já vamos falar sobre alguns assuntos. A proposta dessa live hoje é falar sobre alguns cuidados e manutenções a qual você pode ter com o seu instrumento ao longo da sua utilização, ao longo do período de vida útil dele. Hoje é uma grande incógnita aí, muitas coisas acontecem no meio do caminho, muitas coisas acontecem ao longo dos dias e às vezes algumas perguntas não são compreendidas. Uma das maiores aí preocupações que as pessoas têm com relação ao cuidado do instrumento é com relação à umidade. A umidade ela é hoje o fator principal de muitas coisas no instrumento, né? Ruído, por exemplo, muitas pessoas reclamam, chegam aqui constantemente na oficina relatando problemas de ruído no instrumento. Em grande parte das vezes é algo que as pessoas me relatam é que esse ruído não existia e de repente começou a gradativamente a surgir. A umidade ela é uma grande responsável por isso, porque o que acontece? Com a madeira úmida, captadores úmidos, todas essas ferragens úmidas, elas tendem a ser condutivas, né? Quando essa condução ela passa através dos polos positivos de captadores, por exemplo, de algum circuito elétrico, automaticamente ela começa a gerar uma condução elétrica. Essa condução ela se transforma em ruído. Muitas das vezes é muito prejudicial aí para timbre, qualidade sonora do instrumento. Como é que se resolve isso? Existe o processo químico, né, que é a limpeza com produtos específicos, álcool isopropílico. Muitas das pessoas me perguntam sobre o spray limpa-contato. O spray limpa-contato ele é bom para limpeza de contato. Já potenciômetros, por exemplo, eles sofrem muito com o spray limpa-contato, porque o spray limpa-contato ele tende a tirar resíduos, oxidações de peça geralmente cobreada ou metalizada. O potenciômetro ele é feito com uma camada muito fina de grafite. Então, o limpa-contato, juntamente com esse grafite, ele tende a amolecer essa resina e muitas das vezes chega a estragar. Eu já ouvi vários relatos aqui, até já por experiência própria, já danifiquei alguns potenciômetros antes de conhecer esse processo, fazendo esse processo porque achava que era correto. Então, para você que está nos assistindo aí, tome bastante cuidado com alguns produtos, algumas coisas que são vendidas no mercado que prometem milagre. A questão de umidade hoje ela pode ser resolvida álcool isopropílico, que é o mais recomendado. A gente tem fluxo de solda também, que é basicamente quase o mesmo processo do álcool isopropílico, porém ele é um pouco mais forte. Tem uma secagem também bem mais rápida. Um outro processo é o que a gente tem aqui, a gente tem uma estufa, a qual a gente faz um processo de aquecimento controlado, né, porque não pode ser um aquecimento muito repentino, porque senão quem sofre com esse aquecimento é a madeira. Então, nesse processo controlado de temperatura, a gente acaba conseguindo eliminar bastante partes da umidade do circuito elétrico. Madeira, mesma coisa. O que a gente aconselha com relação à madeira? Instrumentos, a madeira ela absorve muita umidade. O grande vilão hoje da umidade é o case. Pessoas, poxa, deixa o meu instrumento guardado no case. Isso é algo que também, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, são coisas que a gente também veio aprendendo ao longo do tempo. Porque hoje a internet está aí, é cheia de informações. Alguns luthiers falam alguma coisa, alguns fabricantes falam outra, mas para mim aqui a maior escola foi a prática. Hoje, a maior parte do pessoal que está nos seguindo aqui sabe que a gente tem uma grande demanda de trabalho, graças a Deus. Então, ao longo desses trabalhos, ao longo de toda essa dinâmica, a gente acaba observando alguns pontos a qual tende a ter resultados positivos ou negativos. E o que a gente tem tido assim, um bom resultado positivo com relação à umidade do instrumento foi a secagem natural, que é o que? Deixar o instrumento pegar um banho de raio UV, pelo menos 3 a 4 horas por semana. Eu particularmente, como alguns sabem, eu sou músico também, então eu sempre procuro manter meus instrumentos tomando esse banho de raio UV. O que é banho de raio UV? Não é o instrumento em si diretamente no sol, o instrumento ele não pode pegar sol. A questão do instrumento
Ele é aqui, ó. Toda essa parte madeira, escala, se ele pegar o sol diretamente, ela tende a rachar, né? A madeira, se ela está úmida e ela tem um aquecimento muito repentino, a tendência dela, dessa umidade, é fazer ela expandir. Automaticamente a madeira racha. O que eu faço? Eu costumo deixar aqui nos pedestais o instrumento numa posição a qual ele não vai pegar sol diretamente, mas ele vai pegar aquela claridade solar. Essa claridade faz com que a madeira naturalmente expila toda a umidade para fora dela. Esse processo às vezes leva tempo. Em alguns casos aqui chega a levar até 30 dias com um banho de sol semanal de 4 a 5 horas. Então aí leva um processo na média de 20 a 25 horas nesse banho de raio UV para que ele tenha um bom resultado, né? Já tentei o processo com lâmpadas UV, não funcionou. Ele não teve a mesma eficácia do próprio sol, né, do próprio sol agindo sobre esse fator. E, consequentemente, logo após esse processo de secagem da madeira, tem que fazer, logicamente, uma limpeza, a remoção de todo o resíduo, tudo aquilo que a madeira acaba expelindo ao longo desse tempo. Esse aqui é um baixo Fender, é de um amigo, um grande amigo. Eu deixei ele aqui até como amostra, né, porque ele tinha esse baixo bastante tempo guardado, então ele ocasionou algumas sujeiras, né, um pó, alguns fungos que acabam acelerando o processo de umidade, porque essa poeira, esses fungos, eles acabam fazendo com que o processo de umidade seja mais ativo no instrumento, né? Então, consequentemente, ele tende a sofrer muito mais avarias aqui. Não vai dar para mostrar na câmera, mas o jack já está bastante enferrujado, o potenciômetro raspa um pouco. A questão dos traços, quando você afasta as cordas aqui, dá para ver entre os traços que ele tem uma sujeira, uma crostinha, né? Em alguns casos uma fuligem verde. Isso é umidade. E essa umidade ela também, não somente a parte elétrica, um dos grandes vilões hoje de traceamento de instrumento é justamente a umidade. A umidade faz com que a madeira expanda e retraia, expanda e retraia. Isso ocasiona o quê? O levante dos traços. Muitas vezes o desalinhamento dos traços ela ocorre por conta de umidade. Às vezes a pessoa, pô, mas a madeira do meu instrumento não é boa. Não, a madeira é boa, mas ela não está passando por um tratamento correto e ela acaba tendo essa oscilação aí na questão dos traços. É muito normal, muitas das vezes eu fazer aqui um rebatimento dos traços, colocar tudo no lugar, mas por conta de um alto nível de umidade, em questão de uma semana, por mudança climática ou não, os traços acabam desalinhando novamente. Então a gente sempre pede para que, antes de fazer tanto a substituição quanto a, a retífica de traço, para que esse instrumento passe por esse período de pelo menos aí 20 a 25 horas de raio UV, né? Isso tem sido assim, um grande diferencial. Muitas pessoas têm tido bons resultados com relação a isso. Alguma dúvida, o pessoal pode ficar à vontade para colocar perguntas. Tá? A gente vai estar, na medida do possível, respondendo. A gente não pretende fazer só essa. Hoje vai ser uma live um pouco mais rápida, explicando algumas coisas, né, e alguns acontecimentos que podem lhe ajudar no dia a dia. Mas ao longo da semana a gente está pensando em embolar mais alguma coisa e fornecer mais alguma coisa de material. Uma outra coisa que tem assolado bastante músicos na questão de ruído é a tinta condutiva, né? Por exemplo, muitos instrumentos aí que a gente vê Fender, muitas marcas aí Ibanez, enfim, várias marcas, elas vêm de fábrica com a tinta condutiva. E ao longo do tempo a tinta condutiva ela tende a perder resistência, né? A resistência é o que define, né? Quanto maior a massa resistiva é que você tem o equipamento, automaticamente menor é o ruído ao qual ela vai gerar. E a tinta condutiva ela tende a perder um pouco ao longo do tempo por conta também da umidade, por conta da durabilidade dela, porque dependendo da qualidade dela, ela tem uma vida útil, né? E essa vida útil para instrumento, com vai e vem, clima, umidade, seca, não seca, ela acaba muitas das vezes sendo reduzida. É comum a gente pegar às vezes algumas guitarras Fender principalmente, que é hoje um carro-chefe nosso aqui da oficina, que tem esse problema, que ao longo do tempo ela gera ruído. Aí a gente vai ver, ela tem a tinta condutiva, mas a gente vai medir a continuidade de uma ponta a outra. A condução dela é muito baixa, né? Não está dentro da faixa aceitável.
Aí o que a gente recomenda? A blindagem, né, geralmente com fita de cobre, ou a blindagem até mesmo com fita de alumínio funciona. Porém a gente vê muitas coisas aqui, muitas das vezes, que o pessoal vê no YouTube, questão de papel alumínio, forma de alumínio, enfim, uma infinidade de coisas. Funciona, funciona. Porém o alumínio, se não for colocado da maneira correta, com o isolamento correto, com os devidos pontos de fixação correto, ele deixa de ser um auxiliar, ele passa a ser um vilão. Ele passa não a ser mais um filtro de ruído, ele passa a ser um emissor de ruído, ele vira uma antena. Né? Então, muitos casos hoje a gente vê aqui, tem vários relatos, e aí eu chego aqui, vou abrir a guitarra, ela está forrada com papel alumínio. Então isso é muito comum. Aqui na luthieria a gente vê isso com relação a ruído. Desgaste físico das peças também é um fator, né, para a questão de ruído. Potenciômetros tendem a ter uma vida útil, não muito longa, então às vezes a fricção vai e vem, pessoa que usa muito questão de, somente guitarra, técnicas utilizando o volume, tende a ter um desgaste mais rápido dessas peças. Jack, outro fator muito importante, muitas pessoas às vezes tem algum tipo de ruído, algo nesse sentido no seu instrumento, e um grande vilão muitas das vezes é o jack. O jack tende a sofrer bastante com essa questão de ruído, porque ele é um ponto de fricção com outro metal, né? Muitas das vezes uma ponteira de cabo P10, por exemplo, de má qualidade, tende a raspar a proteção que o jack oferece, porque ele tem uma camada de cobre, uma camada que é um banho de prata, que é justamente para criar resistência. Claro que em alguns produtos, né? Tem alguns produtos que a gente encontra aí chinês e de má qualidade que não tem toda essa camada, mas geralmente um instrumento aí que você vai comprar de linha, seja ele Tajima, aí da linha básica até a linha mais top, geralmente eles têm esse tratamento de cobre com nitrato de prata. E um cabo de má qualidade, às vezes ele fica raspando esse material e acaba danificando ele. Quando o cobre fica exposto, ele tende a oxidar com mais facilidade, né, com mais rapidez. Automaticamente ele gera mau ponto de conexão, consequentemente isso ruído. Né, eu acredito que eu consegui ser bem específico aí na questão de ruído. Claro que existem outros fatores, né? Às vezes a pessoa chega aqui e não tem ruído nenhum, em casa tem, questão de energia também, né? Um bom filtro de linha, um bom aterramento em casa, tudo isso tanto em casa quanto igreja, quanto palco, tudo isso são fatores predominantes, principalmente em guitarras e baixos. Então, pessoal, mais alguma pergunta sobre isso? Eu vou falar agora também com relação à umidade, quanto ao cuidado do instrumento e limpeza. Qual é a melhor forma indicada hoje para a limpeza do instrumento? A forma mais indicada hoje é remoção total das cordas, hidratação de escala. A escala tende a sofrer muito com a questão de umidade e limpeza. Às vezes você vê aquelas crossas de sujeira, a escala não está legal, não está numa cor maneira. Existem algumas coisas que você pode fazer em casa. Uma delas é a raspagem. Né? A raspagem eu aconselho a fazer aí com material bem leve, né? Tipo, principalmente um material plástico, a qual você remove toda aquela sujeira. E hoje o que a gente tem no mercado de produtos a qual pode ser usada para fazer a limpeza da escala são produtos à base de limoneno, né? São produtos aí desenvolvidos por algumas empresas, como Dunlop principalmente, que hoje é o que domina essa arte. Temos o óleo de linhaça também, né? Mas o que eu mais gosto de utilizar hoje, que é uma solução rápida e barata para a gente ter, para se ter em casa, porque alguns produtos desses fogem um pouco da questão financeira para algumas pessoas. Então eu utilizo bastante aqui na oficina ou o óleo de cedro natural ou o próprio óleo de peroba natural, que é o óleo sem perfume, o óleo sem cheiro, né? O óleo que absorve muito bem na madeira e não deixa resíduos, né? Nós estamos aí com uma parceria, logo logo nós vamos ter novidades aí com o produto, uma empresa brasileira, né, que trabalha hoje, que são fornecedores nossos de tensor, daqui a um pouquinho vou falar sobre eles, em parceria com outras pessoas, outros luthiers, e são uma empresa que tem vindo bastante forte nesse conceito de ouvir principalmente os profissionais, e estão desenvolvendo aí um produto à base de limoleno, com óleos, com hidratantes, e que não tende a agredir. O problema de alguns óleos hoje que se compra industrializado para fazer esse tipo de trabalho
é que ele causa desgastes, né, e oxidação nos trastes, porque eles são produtos à base de solvente, muitas das vezes à base de ácido, então eles tendem a fazer com que os trastes fiquem opacos, consequentemente isso, juntamente com raspagem de corda, consequentemente a tudo isso, acaba tendo um desgaste mais rápido no traste. Então, eu particularmente não aconselho, né? Eu já usei sim, confesso, já usei várias vezes, mas tudo isso que eu estou falando para vocês é justamente porque foram coisas que eu testei e vi os pró e contra. Um óleo de cedro, que aqui no Rio é um pouco complicado, um pouco difícil de achar em alguns supermercados, e óleo de peroba, que é bem mais simples, é muito mais fácil de encontrar, qualquer supermercado ou loja ou armazém você vai encontrar com muita facilidade, num baixo custo. Ele tende a ter bons resultados, né? E a gente tem utilizado muito aqui na oficina, tanto para a limpeza do corpo, né, quanto para a limpeza da escala. Depois da remoção, de toda a oleosidade, toda a sujeira, a gente hidrata com ele. Como é que a gente faz isso? É muito fácil. Nós botamos o óleo de peroba geralmente no aplicador pequeno, né? Esse aqui é um aplicador spray. Então deixa eu pegar aqui uma espuminha. Não encontrei, mas vamos lá. Então com uma espuminha, ou até mesmo um pedaço de papel, uma gotejada, já é o suficiente para limpar uma boa parte da escala. Não quero tirar a corda sem problema algum. Tá? Ele não agride corda. O óleo de cedro ou o óleo de peroba não agride corda. E você passa em toda a escala, removendo todo o excesso. Deixa absorver. Qualquer coisa se tiver excesso, só passar um paninho, um papel toalha, remover todo o excesso e rapidamente, né, em pouco tempo, ela vai estar hidratada. O que essa hidratação faz? Além de proteger contra a umidade, né, contra a infiltração de alguns produtos, inclusive, como eu estava falando dessa empresa, eles estão colocando, juntamente com esse produto, um impermeabilizante, né, para que não entre mais umidade, não entre suor, ácidos que o corpo humano produz para dentro da escala, que ocasiona uma série de problemas com relação à rachadura na madeira, desgaste, apodrecimento, né? Muitas vezes você olha assim, a escala está intacta e vê um buraco na escala, isso já é um processo, né, degenerativo da própria madeira. Né? E todos esses processos podem ser evitados com esse tipo de limpeza periódica. De quanto em quanto tempo você faz essa limpeza? Eu gosto de fazer toda semana, né? Ou pelo menos aí a cada 15 dias. Eu geralmente afrouxo as cordas, faço essa limpeza, dou essa geral. Todos os instrumentos, quando eles chegam aqui na oficina, a gente faz esse tipo de tratamento, né? Que a gente chama de hidratação. E todos os instrumentos aqui que vêm aqui para a oficina, a gente faz esse tipo de hidratação, justamente para poder entregar o instrumento para o cliente na melhor forma possível. Fora isso, eu também quero falar sobre colocação de cordas e sobre cordas, que é algo bastante importante também. A corda hoje ela é um item vitalício para o instrumento. Né? Hoje muitas pessoas não dão, às vezes, muita credibilidade para a corda. Costuma chegar aqui instrumentos aí com 6, 1 ano, 2 anos, né? A corda colocada no instrumento. Qual é o mal disso? A corda, a partir do momento que você coloca a mão, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho muito ácido na mão, por trabalhar com alguns produtos químicos e tudo mais aqui na oficina, muitas das vezes eu coloco a mão no instrumento hoje e amanhã a corda já não está legal. Né? Quem segue a gente aqui, quem está comigo sempre, sabe que eu tendo a trocar de corda com bastante frequência. Por quê? Porque a corda, quando ela começa a criar oxidação, ela começa a criar uma camada de sujeira que geralmente corre para a parte de baixo da corda, a parte invisível. Né? Hoje, com essa corrida do dia a dia, principalmente músico aí de estrada, ou até mesmo de igreja, toca todos os cultos e tudo mais, acaba não tendo tempo para fazer aquela limpeza, passar o paninho por baixo da corda, tirar toda aquela oleosidade e tudo mais. Isso acaba fazendo com que a corda enferruje, né, por baixo, ou crie pontos, mecanicamente falando, de pontos de corrosão, né, que são pontos que não se ligam um ao outro e acaba desgastando o metal. Isso ocasiona um desgaste repentino de traste. Né? E hoje uma troca de traste ela não é fácil e não é barata, não é acessível para todos. Né? Então acontece muito
problemas com trace, desgaste do próprio instrumento, hoje, em grande parte, também estão relacionados à troca de corda. A corda ela tem uma vida útil, elasticidade. E quando ela chega a um certo período dessa elasticidade dela, ela começa o quê? A perder essa elasticidade, ela vira um cabo. Então ela tende a o quê? Fazer com que o instrumento faça esse movimento. O instrumento entorte, né? Porque ele vai o quê? Para você chegar na afinação, ele vai precisar de toda a ação possível da corda. E a corda já perdeu essa flexibilidade. Então ele tende a aqueles casos que é comum. Pô, meu violão empenou o braço. Aí vai olhar, o braço tá côncavo, né? Então, em grande parte disso se dá por conta da corda. De quanto em quanto tempo você troca a corda? Muitas pessoas me perguntam. Corda ela é algo muito pessoal, né? A corda ela pode ser trocada cada 20 dias, cada 30 dias, cada 40 dias. Vai muito do cuidado e da marca de corda, né? Eu, por exemplo, eu uso corda de marca mais inferior, né? Uma corda mais barata, mas eu troco com mais constância, né? Para quem sabe que eu sou baixista, eu geralmente troco de 30 em 30 dias um jogo de corda, mas eu uso corda aí que eu compro barato na internet a 60, 70 reais. Então se torna, no final das contas, um valor acessível. Não é um valor tão alto e tão absurdo. Cordas de guitarra também, poxa Souza, mas eu gosto de usar Elixir. Tudo bem, Elixir ela tem uma durabilidade bem maior, né, do que as cordas tradicionais. Tem alguns músicos aqui que utilizam corda Elixir por 60, 90 dias, que mantém a integridade física do instrumento intacta. Né? Claro que em 30, 60 dias a corda começa a perder brilho, a pessoa já troca por conta de timbre, mas ela ainda continua de forma que não agride o instrumento. Então é um grande ponto. E como é que se troca a corda? Como é que se coloca a corda? Eu preparei um material aqui, eu quero ver se eu consigo colocar para vocês aqui, com relação à troca de cordas. Vamos lá, hoje é muito comum aparecer aqui na oficina isso aqui. Veja bem essa imagem. A corda, quase praticamente toda a corda enrolada na tarraxa. Qual é o mal disso? É que a corda ela vai levar muito tempo para sair, né, perder essa elasticidade nesse rolo aí, então até ela se acomodar aí nesse rolo todo, o instrumento fica afinando, desafinando, perdendo a afinação, muitos problemas com parte de afinação, muitas vezes a pessoa chega aqui e ela atende isso. Um outro fator importante, a forma de colocar. Havia aí nessa imagem, olha só, no primeiro desenho, a forma correta, segundo desenho, a corda atravessada, né, colocada pelo lado de cima da tarraxa. O que isso ocasiona? Ocasiona o desgaste rápido do nut, ocasiona a quebra da tarraxa, porque ela tende a forçar a tarraxa de forma contrária. Na terceira imagem, violão, né, também colocado na posição correta. Na quarta imagem, a corda do violão colocada aí, algumas cordas de maneira errada. Mesmo caso da segunda imagem, tende a forçar o instrumento ao outro lado, né, forçar a tarraxa para o lado inverso dela, qual muitas das vezes ocasiona aí a quebra. Como é que se coloca? Eu consegui baixar aqui na internet algumas imagens, porque eu não tive como montar hoje um set aqui, né, posicionar a câmera de forma que eu desse para colocar a corda para mostrar para vocês. Veja bem, eu costumo colocar aí a corda esticada, volto 2 dedos da corda, né? E aí eu coloco, olha só, uma volta por cima, aí eu vou enrolando novamente, né? Na parte, uma volta em cima, o resto embaixo, porque a tarraxa ela tem um formato cônico, então ela tende a ficar assim, ó, dessa forma. A parte de cima empurra a ponta da corda para baixo e as duas partes embaixo, né? Como aí foi colocado em média de 2 dedos, ela vai dar tanto aí, mais ou menos 3 voltas de corda. Se corta o excesso e fica ótimo, ela tende a não perder afinação, tende a não perder, ficar voltando muita afinação, né? Encordamento. Existe uma outra forma também aqui, e eu gosto também bastante de trabalhar, muitas pessoas também gostam de trabalhar dessa forma, que é colocar aí no máximo 2 voltinhas por baixo. A tendência, né, porque são tarraxas aqui, nessa imagem são tarraxas mais curtas, então ela tende a empurrar a ponta da corda para cima e trava na tarraxa, né? Então isso ocasiona, faz com que a corda não volte, afinação e tudo mais, e isso é muito bom. Eu gosto muito de colocar também dessa forma. Cordeamento de baixo, a mesma coisa, eu costumo cortar da tarraxa até o final da corda, cortar 3 dedos,
né? Aí coloca a ponta da tarraxa na corda, coloca a ponta da corda dentro da tarraxa, né? Aqui vou mostrar aqui uma imagem cortando. Olha só, cortou praticamente, né? 2 dedos, 3 dedos no máximo. E aí começa a enrolar. Nesse caso aqui, como nessa imagem ele é um Fender, geralmente a tarraxa do Fender ela é mais baixa, então ela não comporta muita corda. 2 dedos é o suficiente para ela travar. É uma outra imagem. Vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma outra imagem aqui. Não. Eu acho que não. Acho que não separei. Não, não separei. Mas enfim, né? Também colocando dessa forma aí, vai ficar aí no máximo 2 voltas. Mas eu vou conseguir aqui achar a imagem para vocês aqui rapidamente e colocar aqui. Porque é muito importante isso ficar aparente no baixo. Principalmente, né? Aqui, consegui. Achei a imagem aqui. Agora sim. Então olha só como é que fica mais ou menos no baixo. Fica pouca corda, não agride a tarraxa, né? Não tende a quebrar a tarraxa, não tende a forçar ela demais. Então isso também é algo muito pessoal, né? Por exemplo, ao longo do tempo você pode desenvolver uma técnica de colocação de corda que seja muito melhor que a minha. Eu hoje, por exemplo, estou passando essas informações para vocês porque foi coisas que ao longo do tempo a gente testou, aprovou, né? E muitas pessoas, os clientes a qual a gente colocou a corda dessa forma, fez os tratamentos dessa forma, não reclamaram, né? Tiveram bons resultados. Outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre tensores, né? Tensores é algo, regulagem de braço, aquela questão de braço côncavo, braço curvo. Então, isso é uma grande incógnita, né? Uma grande questão aí que muitas das vezes fica. Deixa eu ver aqui uma imagem aqui também para colocar, que eu separei alguma coisa. Vamos lá. Vou colocar aqui uma imagem, olha só. Essa imagem aqui, vou colocar para vocês. O que acontece? Eu não costumo deixar o braço do instrumento 100% reto. Por quê? Porque quando você aperta aqui no instrumento, você aperta aqui a corda, a tendência é que, deixa eu trocar de câmera aqui para ver se eu consigo expressar melhor aqui essa imagem aqui para vocês. Veja bem, quando você coloca aqui o dedo na corda, você tende a apertar a corda. Então a corda, se você deixar ele 100% reto, ele tem a tendência a trastejar com muita mais facilidade, né? A corda vibrar em cima do traste. Se ele ficar pouquinha coisa curva, convexo, o que vai acontecer? Quando você colocar o dedo na corda, principalmente na parte do meio, a corda vai acompanhar o braço. Então você vai ter um som muito mais limpo, muito mais nítido. Você vai limpar mais o seu som. E Souza, como é que eu sei se meu braço está reto ou não? Isso é algo que muitas das vezes eu costumo passar para as pessoas, como é que faz, por que faz. Porque como algumas pessoas aí sabem, eu trabalho para alguns artistas e que eles tendem a madeira ela sofre muito com essa variação de clima, né? Por exemplo, dias quentes, a tendência de madeira, principalmente maple, madeiras que não são nativas aqui do Brasil, elas tendem a amolecer. Então a tendência do braço é fazer isso aqui, para frente. Dias mais frios, ela enrijece. Então o que ela faz? Para trás. Como é que eu faço, Souza, com relação a isso? Muito fácil. Você vai colocar o dedo aqui, ó. Primeiro traste, primeira casa. Esse dedo aqui, última casa. E com esse dedo, você vai, ó, conferir quanto é que você tem de distância. Porque a corda ela é reta, né? Ela está 100% reta. Então você colocando aqui, apertando aqui, primeira casa e última casa, e com esse dedo você vai conseguir ter uma ideia de quanto o seu braço está torto. Eu costumo deixar aqui um pouquinho mais do que tipo uma folha A4 dobrada em 2 partes, e é o que mais ou menos passa no traço, coisa de 3 décimos de milímetro aí no máximo, né? Não é assim algo muito alto. E como é que eu faço para ajustar o braço? Muito simples. Vou pegar aqui uma imagem aqui para colocar para vocês aqui uma imagem. Vou achar aqui. Eu peguei aqui umas imagens para deixar mais ou menos explicativo a nossa live. Aqui, ó.
Veja bem, esse é um tensor a qual eu utilizo na fabricação dos meus instrumentos. É um tensor fornecido aí por um grande parceiro meu, o William lá da Custom Roots Tensores. Então veja bem, eu vou apertar ele aqui, ó, tensor. Esse tensor aqui é bacana que aperta praticamente com a mão, mas eu vou fazer um bom aperto aqui, para você ter uma ideia. Quando ele aperta dentro do instrumento, o que acontece com o tensor? Pega a chave correta, né, Souza? Vamos lá. Olha só. Eu apertei ele uma volta e olha, se tem como vocês verem aí, ó. Bastante curva, né? Quando eu volto ele, eu vou afrouxar ele, sentido anti-horário, olhando a bala do tensor, certo? Ó. Eu vou, olha só, torcer para o outro lado, não sei se vocês vão conseguir aí, vai dar para ver, olha só. Então isso é um tensor, é isso que ele faz dentro do braço, ele faz essa correção, né? E como é que eu faço isso? Você vai fazer, como eu falei, primeira casa, última casa, se ele tiver muita sobra de corda, você vai apertar ele, sentido horário. Ah, mas ele, poxa, não tem grau nenhum aqui. Geralmente o tensor, quando ele está muito tensionado, quando ele está muito apertado, a tendência da primeira, segunda, terceira, quarta até quinta casa, ele trastejar facilmente. Você vai tocar principalmente aqui, primeira nota aqui, primeira casa. Você vai bater ali, você vai sentir que o baixo, a guitarra, o violão está trastejando ali. Você vai afrouxar um pouco o tensor, você vai perceber que vai sumindo. Quando é que eu sei que deve parar? Quando não está trastejando no começo. Deixa eu pegar o instrumento aqui que vai ser mais fácil de explicar. Quando ele estiver tensionado, olha só. Deixa eu ver se vai captar aqui no meu microfone, ó. Tá vendo só? Trasteja, ó. Vou afrouxando. Parou de trastejar. Então isso que o tensor tensionado ele faz. Quando ele está muito apertado, ó. Trasteja primeiras casas. Vai afrouxando. Como é que eu faço para afrouxar? Se a bala for de tróculo, como violão, no caso desse baixo aqui, para baixo ele aperta. O braço vai para trás. Puxando para cima, afrouxa. Como é que eu sei quando tá bom? Verificando isso aqui e fazendo aquilo que eu falei. Esse dedo na última casa, primeira casa aqui e testando quanto é que tem de folga. Ah, tem muita folga, tá? Passa ali 1 milímetro, 2 milímetros, é demais. Aperta tensor. Ah, não tem folga nenhuma. Afrouxa tensor. Isso salva muitas das vezes na gig, sabe? Tá aí, tá no show, tá no evento, tá em alguma coisa, em outra cidade, outra região. Isso salva a vida do músico, muitas das vezes, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho outro assunto aqui. Mas isso são coisas que eu até vou gravar vídeos, pessoal, aí vou deixar aí disponível para vocês ao longo do tempo na internet. A gente já tinha essa tendência a fazer isso, porém, como algumas pessoas sabem, a gente acabou de mudar aqui, criar um novo ambiente, um novo espaço. Esse foi, apesar de toda essa pandemia, a gente teve um ano aí bastante promissor, a gente teve várias alterações aqui na nossa dinâmica e nosso espaço de trabalho. Eu acabei não tendo tempo para isso. Até essa live hoje foi bastante corrida para fazer. Um outro ponto que eu quero explicar para vocês rapidamente também, que a gente já tem que encerrar, é a questão de baterias. A bateria Duracell, uma grande incógnita. Muitos instrumentos chegam aqui, às vezes violão, né, guitarras ativas, baixo principalmente, um circuito danificado. Bateria Duracell, ela não foi feita, a bateria alcalina, ela não foi feita para esse tipo de circuitos, né, que são circuitos para instrumento musical, circuitos de baixo consumo, que a gente chama de circuitos de baixo consumo. O que eles fazem, Souza, com o instrumento? Não é você utilizando a bateria Duracell uma vez na vida que isso vai acontecer, isso é uma questão de tempo, como pode ser que não seja. A bateria Duracell, o que ela faz? Não só a Duracell, todas as baterias alcalinas. Elas têm bastante força, elas mantêm o 9 volts, só que chega um período da vida útil delas que elas passam a não ter força, elas não têm corrente suficiente, mas têm tensão. Você coloca na língua, você vai sentir, se você medir com amperímetro, com voltímetro, ele vai ter ali 9 volts, mas ele não tem corrente suficiente para manter o pré do baixo ou da guitarra ou do violão funcionando. E o que ele acontece? Ele força a fonte desses equipamentos e acaba danificando, queimando. Né? Então hoje, qual é a bateria mais aconselhável? Eu particularmente uso bateria barata, né? Bateria de 2, 3 reais, troco a mesma coisa com corda, troco com mais constância, mas o mais importante, ver se eu tenho uma bateria aqui, tem não,
Sempre tem. É que eu dou muita bateria para os outros, mas o que está escrito na bateria? A bateria que não pode ser utilizada, nas laterais dela, em uma das laterais dela vai estar escrito 6F22. Esse 6F22 significa que ela é uma bateria para circuitos de alto consumo. Ou seja, carrinhos de controle remoto, câmera fotográfica, microfone, né, alguns equipamentos aí que exigem muita energia para funcionar. Circuito de violão, circuito de baixo, consomem muito pouco. Nossos prés aqui que são fabricados, eles têm uma tendência a durar 6 meses uma bateria dentro do instrumento. Eu particularmente tenho violões também, dificilmente eu troco bateria com menos desse tempo de 6 meses. Então, vai aí a dica, pessoal, cuidado com bateria. Compra bateria mais barata, e quando ela falhar, ela vai às vezes deixar na mão, mas eu sempre costumo trocar aí, uso 1 mês, 2 meses, quando eu tenho muita coisa para fazer, que eu penso, pô, será que vai me deixar na mão? Quando eu penso, vai me deixar na mão, eu já tenho outra bateria, troco, e não tenho problemas com isso. Boto ela para utilização, às vezes aqui na bancada, para testes, algo nesse sentido. Às vezes até vai embora junto com alguns instrumentos. Preciso tirar a bateria do instrumento? Não. O instrumento, né, se ele está com a manutenção elétrica correta, toda vez que você desplugar o jack e tirar fora, automaticamente o circuito da bateria se desliga. A bateria não gera consumo ligado, a não ser que o seu instrumento tenha algum problema aí com parte elétrica, parte de jack ou algo nesse sentido. Temos alguma pergunta? Não, né? Estamos sempre perguntando. Do Paulo, qual é a pergunta do Paulo? Deixa eu ver se eu consigo aqui achar. Ah, boa, Paulo. Altura de corda com relação a captadores. Então, cara, isso é também algo muito particular, tá? Eu costumo usar a corda não muito colada. Já eu tenho bastante clientes que gostam porque tem o timbre mais instalado. A corda quanto mais próxima, o captador quanto mais próximo da corda, maior vai ser o ganho. Consequentemente também as sujeiras, né, estralado, timbre mais médio agudo, ela vai gerar. Quanto menos ganho que você tem, quanto mais baixo você tiver o captador, consequentemente mais corpo, mais presença vai ter, mais em compensação o ganho cai junto. Né? Então eu sempre tento equilibrar aí no meio termo. E também como existe hoje uma diferença muito grande, às vezes em questão de impedância de captadores, para ter esse equilíbrio correto, entre troca de captadores não ter aquela altura, o da ponte às vezes está mais alto que o do braço, eu tento equilibrar eles de uma maneira em que na troca de um para o outro, eles tendem a ficar com um ganho bastante equilibrado, para o qual eu não tenho aí gerar nenhum tipo de distorção, nenhum tipo de problema com relação a ganho no meu instrumento. Então a altura de captador eu ajusto dessa forma. Uma outra coisa que acontece às vezes com a altura de captador, que tem que tomar bastante cuidado, principalmente baixo, guitarras aí telestrato, os polos do captador são expostos. Alguns captadores eles tendem a não ter o polo blindado. Quando você encosta a mão nele, ele tende a gerar ruído. Né? Esses ruídos são consequência dos polos deles não serem aterrados. Isso geralmente quando a gente faz uma blindagem, a gente procura sempre aterrar os polos justamente para quando colocar a mão ele não gerar essa indução e acabar danificando ou sujando e poluindo o seu sistema sonoro. Tá bom? Baixo acontece muito isso, muitas das vezes usei já modelo Jazz Bass que não tinha esse aterramento e quando eu encostava o dedão em cima do polo gerava um apito absurdo. Né? Então vai aí também a dica, sempre é bom levar no luthier alguém que entenda bastante dessa parte elétrica para que isso não aconteça. Uma outra coisa, né, para a gente encerrar, pessoal, nós estamos sempre abertos, tá, a ajudar de alguma forma com algumas dicas, algumas coisas que a qual você pode ao longo do tempo estar necessitando. Hoje a gente aconselha aí bastante luthier, a gente não é uma empresa, não somos aí um grande luthier conhecido no mundo inteiro, um pouco, mas a gente ainda tem muita coisa para aprender e um pouco desse conhecimento a gente, né, consequentemente, a gente passa para algumas pessoas. Procurem sempre levar seu instrumento num profissional qualificado. Procurem saber, né, qual é a procedência, para quem essa pessoa trabalha, assim, ter alguma ideia de caráter, porque a gente hoje, infelizmente, a luthieria, muitas pessoas se decepcionaram com a luthieria porque tomaram volta, tem luthier aí que tira peça, que faz serviço de qualquer jeito, entrega de qualquer maneira. Então, pessoal, tomem cuidado com relação a isso. Né? Procurem sempre bases informativas sobre onde é que você está deixando o instrumento.
Luthier hoje é que nem médico, se ele não souber o que está fazendo, ele vai fazer um estrago aí o resto da vida no seu instrumento. Então, vai a dica, procure sempre um profissional qualificado. Seja nós, seja uma empresa aí que é filiada a nós, nossos amigos, parceiros. Hoje a gente tem muita gente boa aí no Brasil inteiro e, consequentemente, né, se você aí tiver uma boa escolha, você tiver um luthier aí de confiança, com certeza vai te agradar demais, seu instrumento vai estar super bem cuidado. Sempre que vocês precisarem de dica, informações, o que fazer, o que eu faço, estou num show, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, não hesitem em nos procurar, estamos aí para atender todo mundo. Né? Infelizmente a nossa live ela vai ficando por aqui, né? A gente vai abordar outros assuntos aí. Em breve eu quero mostrar um pouco sobre a nossa parte de construção. Estamos aí nos estruturando para esse ano ainda estar com uma mega estrutura de pintura. Então, ao longo do tempo aí, para vocês que vêm acompanhando o nosso trabalho, vamos ter aí várias novidades. Para você que ainda não conhece, a Almug Luthieria, ela fica aqui no bairro Andrade de Araújo, em Nova Iguaçu, próximo ao posto 13, né? Pode vir fazer uma visita sem compromisso algum. Hoje nós disponibilizamos aqui de um amplo espaço. Temos um estúdio de ensaio muito bacana para você que quer trazer sua banda, quer vir gravar sua live, quer vir fazer um trabalho bacana. Temos aí, né, além de profissionais qualificados para isso, um espaço extremamente adequado para isso. Tá bom, pessoal? Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer, né, por vocês estarem nos acompanhando aí nas redes sociais, terem curtido o nosso trabalho. A gente está muito feliz de estar podendo ajudar muitas pessoas aqui. Né? A nossa vinda para cá ela foi muito boa, né? Não somente para o cenário musical, mas também para a profissão luthieria, né? Porque hoje, graças a Deus, a gente tem nós não temos concorrentes aqui na região, nós temos grandes amigos, isso tem feito toda a diferença. Então a gente tem somado força, tem aprendido um com o outro e, consequentemente, isso a gente tenta sempre fazer o nosso trabalho da melhor forma possível e com excelência. Né? Agradeço a todos aí, tenham uma ótima noite, né? E fiquem abertos aí para deixar mais comentários, sugestões para as próximas lives e com certeza nós vamos atender aí tudo da maneira dentro da nossa possibilidade, tá bom, pessoal? Um abraço a todos, tenham uma boa noite e fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima.